Salve, salve, viajantes do sobrenatural! Sejam muito bem-vindos a mais uma aventura arrepiante. Hoje vamos embarcar em uma jornada até o Japão, a terra do sol nascente, terra dos samurais, da tecnologia futurista, dos mangás, animes e das lendas de arrepiar. Mas e o outro lado da moeda? Preparem seus terços, figas e trevos de 4 folhas, porque hoje vamos desvendar os mistérios e as lendas obscuras do Japão. Apertem os cintos, porque vamos mergulhar nos 10 lugares mais assombrados do Japão. Deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal para não perder nossas expedições sobrenaturais. Bora lá? Nossa expedição macabra começa na floresta de Aokigahara, aos pés do Monte Fuji, um vulcão adormecido. Conhecida como Mar de Árvores, Aokigahara guarda um segredo sombrio. Muitas almas atormentadas escolheram este lugar para dar um fim à vida. E é por isso que a floresta ganhou a fama sinistra de Floresta dos Suicidas. Dizem que os Yurei, espíritos presos à terra, vagam entre as árvores. O silêncio é ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do vento assobiando entre as árvores. E você, teria coragem de atravessar essa floresta à noite, sabendo de tudo isso? Do silêncio perturbador da floresta, vamos para a imponência assustadora do Castelo de Himeji, um dos patrimónios mundiais da Unesco e um exemplo perfeito da arquitetura japonesa. Mas não se deixe enganar pela beleza do lugar, pois atrás de suas paredes imponentes se esconde uma lenda de partir o coração, a história de Okiko. Okiko era uma serva acusada injustamente de roubo e condenada à morte. Antes de morrer, jurou assombrar o castelo para sempre. Muitos afirmam ouvir seu choro inconsolável à noite. O castelo de Himeji é um lembrete de que a história muitas vezes é escrita com sangue e sofrimento. E se você pensa que só castelos e florestas escondem mistérios, prepare-se para conhecer o túnel de Kiyotaki, em Kyoto, um dos túneis mais assombrados do Japão. Construído em 1927, esse túnel de 444 metros de comprimento guarda segredos que fariam qualquer um pensar 2 vezes antes de atravessá-lo. Reza a lenda que o túnel foi construído em condições desumanas, com trabalhadores sendo explorados e mortos durante a obra. Motoristas relatam sentir uma mudança brusca de temperatura ao entrar no túnel, como se uma onda de energia negativa os envolvesse. E o mais assustador, muitos já viram vultos, sombras e até figuras fantasmagóricas que parecem correr em direção aos carros. Será que são os espíritos vingativos dos trabalhadores buscando por justiça? Preparem-se para uma história que vai gelar o seu sangue. A mansão Rimuro, nos arredores de Tóquio, é um daqueles lugares que parecem ter saído de um filme de terror. Abandonada há décadas, a mansão guarda em suas paredes os ecos de um passado macabro. Dizem que a mansão pertenceu a uma família rica e poderosa que praticava rituais sinistros. Acreditavam que, para evitar tragédias e garantir sua prosperidade, era preciso oferecer sacrifícios humanos aos deuses. O ritual mais terrível era o ritual da decapitação, em que uma jovem era escolhida para ser sacrificada. A lenda conta que a moça escolhida para o sacrifício se apaixonou por um dos membros da família. A família foi dizimada e seus espíritos, atormentados pela culpa e pela dor, vagam pela mansão até hoje. Hospitais abandonados já são assustadores por si só. Mas o Hospital Psiquiátrico de Oiran, na província de Tochigi, leva o terror a outro nível. Escondido em meio à mata, esse lugar guarda segredos perturbadores sobre os pacientes que um dia viveram ali. Construído no início do século XX, o Hospital de Oiran era conhecido por seus métodos cruéis e desumanos. Os pacientes, tratados como prisioneiros, eram submetidos a tratamentos experimentais e torturas que desafiam a imaginação. Exploradores urbanos que ousaram adentrar o Hospital de Oiran relatam ter visto vultos, sombras que se movem pelos cantos escuros e sentido uma presença maligna os observando.
Alguns até afirmam ter sido tocados por mãos geladas e ouvido sussurros pedindo por ajuda. No coração da província de Aomori ergue-se o Monte Osorezan, um lugar considerado sagrado e aterrorizante ao mesmo tempo. Conhecido como a Montanha do Medo, Osorezan é considerado um portal para o outro mundo, um local onde os vivos podem se comunicar com os mortos. Vapores sulfurosos emanam do solo, criando um cenário que lembra o inferno descrito em diversas culturas. Segundo a crença popular, Osorezan é o local onde as almas dos mortos iniciam sua jornada para o além. É comum encontrar famílias deixando oferendas e mensagens para seus entes queridos que já se foram. O Monte Osorezan é um lembrete de que a morte é uma parte inevitável da vida. Capítulo 7. Ilha Hashima, a Ilha Fantasma. A Ilha Hashima, também conhecida como Gunkanjima, ou Ilha Navio de Guerra, é um dos lugares mais assustadores e fascinantes do Japão. Localizada na costa de Nagasaki, Hashima já foi um símbolo de prosperidade e progresso. No início do século XX, Hashima abrigava uma das maiores minas de carvão do Japão. Milhares de trabalhadores se mudaram para a ilha com suas famílias, transformando o local em uma comunidade vibrante e autossuficiente. Com o declínio da indústria do carvão, a ilha foi sendo gradualmente abandonada. Em 1974, a mina foi fechada definitivamente e os moradores foram obrigados a deixar suas casas para trás. Hoje, Hashima é um conjunto de edifícios em ruínas tomados pela vegetação e pela maresia. Em meio à agitação da capital japonesa, ergue-se o Templo Zojoji, um oásis de paz e espiritualidade. Fundado no século XIV, o templo é um importante centro religioso e histórico, conhecido por abrigar os túmulos dos shoguns Tokugawa, antigos governantes do Japão. Dizem que os espíritos dos shoguns Tokugawa, poderosos e imponentes em vida, ainda protegem seus túmulos, zelando por sua memória e legado. Visitantes e monges relatam ter visto vultos, sombras que se movem pelos corredores do templo, principalmente durante a noite. O templo Zojoji nos lembra que a história e a espiritualidade estão intrinsecamente ligadas no Japão. No coração do Japão, envolta em mistério e lendas, encontra-se a Vila Inunaki, um lugar que desafia a lógica e a sanidade. Dizem que Inunaki é uma vila amaldiçoada, isolada do resto do mundo por uma força sobrenatural. Alguns acreditam que a vila foi fundada por um grupo de criminosos que buscavam refúgio da justiça. Outros afirmam que Inunaki é habitada por descendentes de um clã antigo que fez um pacto com forças demoníacas. Aqueles que ousaram se aventurar em seus limites relatam ter visto coisas perturbadoras, animais com olhos vermelhos brilhantes, sombras que se movem rapidamente pela floresta e figuras humanoides que desaparecem no ar. O governo nega qualquer conhecimento sobre o local, alimentando ainda mais o mistério em torno dessa vila amaldiçoada. Nossa última parada nessa jornada pelos lugares mais assombrados do Japão nos leva ao coração de Tóquio, mais precisamente ao Hotel Akasaka Weekly Mansion. O que era para ser um lugar de descanso e conforto, transformou-se em palco de eventos inexplicáveis e aterrorizantes. Relatos de atividades paranormais são comuns entre os hóspedes do Hotel Akasaka Weekly Mansion. Objetos que se movem sozinhos, luzes que piscam sem motivo aparente, vozes sussurrantes vindas dos cantos escuros dos quartos e corredores. Alguns hóspedes afirmam ter visto vultos fantasmagóricos nos corredores do hotel, enquanto outros relatam ter sentido a presença de algo maligno os observando durante a noite. Há quem diga que o Hotel Akasaka Weekly Mansion é um portal para outra dimensão, um local onde os vivos e os mortos se cruzam. E aí, pessoal, gostaram da viagem? Deu para sentir um friozinho na espinha? O Japão, com sua cultura milenar e história rica,
guarda mistérios que a ciência não consegue explicar. E esses 10 lugares que visitamos hoje são só a ponta do iceberg. Se você curte uma boa dose de suspense e mistério, já sabe, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas aventuras. E não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos que também curtem uma história de arrepiar. E aí, qual desses lugares te deu mais medo? Você teria coragem de visitar algum deles? Conta pra gente nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma expedição até lá. Vai saber. A gente se vê na próxima.